O mistério da oração de Jesus. A pergunta sobre a quem Jesus orava, sendo ele também Deus, nos leva a uma profunda reflexão sobre a natureza da Santíssima Trindade e a encarnação divina. Para compreendermos a complexidade desta questão, mergulharemos nas Escrituras e exploraremos as orações de Jesus com o objetivo de trazer luz a este mistério da fé cristã. Desde o início de seu ministério terreno, Jesus demonstrou uma vida de oração constante. Nos Evangelhos, vemos Jesus se retirando para lugares desertos ou para o alto de montes para orar. Um exemplo claro disso encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus retirava para lugares desertos para orar. Este versículo nos revela um hábito constante de Jesus de buscar a comunhão com o Pai em momentos de solidão e quietude. Observamos Jesus em oração em momentos cruciais de sua vida, desde o início de seu ministério até o momento de sua crucificação. A natureza da oração de Jesus era profunda e reveladora. Não era uma simples repetição de palavras, mas um diálogo íntimo e sincero com o Pai. Ele expressava seus sentimentos, suas dúvidas, suas angústias e sua total dependência do Pai. Em várias ocasiões, Jesus se referia a Deus como Pai, uma expressão de intimidade e amor. Em um discurso aos discípulos, registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9, aprendemos a orar: Pai nosso, que estás nos céus. Jesus nos mostra como devemos nos dirigir a Deus com confiança e reverência, e também o quanto o Pai é íntimo de cada filho. Em um momento de grande aflição, no jardim do Getsêmani, Jesus orou com intensidade, demonstrando sua humanidade e a luta que travava em seu íntimo. Como narrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 42. Ele se afastou dele cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa passagem revela a tensão entre a vontade humana de Jesus, que temia o sofrimento, e sua total submissão à vontade do Pai. Ele reconhecia o plano divino e se entregava a ele com amor e obediência. A relação de Jesus com o Pai era única e especial. Mesmo sendo Deus, Jesus assumiu a forma humana, voluntariamente se sujeitando ao Pai. Em sua oração, ele expressava essa submissão, essa dependência e essa comunhão. Como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Este versículo não significa que Jesus e o Pai sejam uma única pessoa, mas sim que eles são um em essência, propósito e vontade. A oração de Jesus não era apenas um exemplo para seus discípulos, mas também uma expressão de sua obediência e amor ao Pai. Ao orar, Jesus não estava se dirigindo a alguém separado dele, mas sim manifestando a unidade e a distinção na Trindade. É importante compreendermos que, embora Jesus seja Deus, ele também é plenamente homem. Em sua humanidade, ele sentia a necessidade de buscar a comunhão com o Pai, assim como todos nós precisamos. Um episódio marcante que demonstra essa conexão única de Jesus com o Pai é a oração registrada no Evangelho segundo João, capítulo 17. Nessa oração, Jesus intercede por seus discípulos e por todos aqueles que creriam nele. Ele ora para que todos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Esta oração revela o desejo profundo de Jesus de que seus seguidores vivam em unidade e amor, refletindo a unidade da Santíssima Trindade. Além da oração no Getsêmani, que já mencionamos, em diversas ocasiões, Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Um desses momentos é descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Este padrão de buscar solitude para orar revela a importância da oração na vida de Jesus e sua necessidade de comunhão com o Pai. Outras passagens nos Evangelhos mostram que Jesus orava antes de tomar decisões importantes. Antes de escolher os 12 apóstolos, por exemplo, ele passou a noite orando, como descreve o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias, Jesus foi para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos.
Essa passagem nos ensina que a oração deve ser nossa bússola em momentos de decisão e que devemos buscar a direção de Deus antes de agirmos. Em uma outra passagem, Jesus orou antes de realizar milagres. No Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 41 e 42, vemos Jesus orando antes de ressuscitar Lázaro. Então, tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Através dessa oração, Jesus demonstra o poder que lhe foi dado pelo Pai e a dependência que ele tinha dele para realizar seus feitos. A oração de Jesus também se manifestava em agradecimento. Em várias situações, ele agradecia a Deus por seus dons e bênçãos recebidas. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 25, vemos Jesus orando. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Este cântico de louvor e gratidão nos ensina o poder e a importância de reconhecermos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ao estudar as orações de Jesus, fica claro que a sua natureza divina e humana estão intrinsecamente ligadas. Enquanto Deus, ele era um com o Pai, em essência e glória. Mas, como homem, ele se humilhou, dependeu do Pai e buscou comunhão com ele em oração. Esta oração de Jesus, portanto, não era uma prova de que ele não era Deus, mas sim uma revelação da sua encarnação e da sua completa obediência ao Pai. Jesus se esvaziou de sua glória para viver como homem, e em sua humanidade orou ao Pai. Essa relação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é algo que nossa mente humana tem dificuldade de compreender totalmente. Contudo, a Bíblia nos revela essa verdade sublime. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Compreender esse mistério é um passo de fé, que nos leva a adorar a profundidade e a perfeição da natureza de Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 44, encontramos uma descrição ainda mais detalhada da oração de Jesus no Getsêmani. Lá, ele não apenas ora uma vez, mas 3 vezes, expressando sua profunda angústia e pedindo para que o cálice da dor seja afastado dele, se possível, mas sempre se submetendo à vontade do Pai. É nesse momento que a humanidade de Jesus se torna ainda mais evidente. Ele sente o peso do pecado do mundo sobre seus ombros e o medo da dor e da morte. Contudo, ele não cede à sua vontade, mas se submete totalmente à vontade do Pai, demonstrando sua obediência e amor. Um dos motivos pelo qual Jesus orava era para nos ensinar a orar. Através de seu exemplo, ele nos mostrou a importância da oração em nossa vida diária. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 1, vemos os discípulos pedindo que Jesus os ensinasse a orar. Um dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Em resposta a esse pedido, Jesus ensinou o Pai Nosso, uma oração que serve como modelo para todos os que creem. Outro ponto importante é que a oração de Jesus também era uma forma de demonstrar sua total dependência do Pai. Enquanto ser humano, ele não dependia de sua própria força ou sabedoria, mas sim, totalmente do Pai. No Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 19, Jesus afirma: Portanto, Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser que veja o Pai fazer, pois tudo quanto o Pai faz, também o Filho faz. Essa passagem nos mostra como Jesus se colocava sob a vontade de Deus, o Pai, e como ele dependia completamente dele. A oração de Jesus, então, não é um paradoxo a ser resolvido, mas um mistério a ser contemplado. Ela nos revela a profundidade da relação entre o Pai e o Filho, a natureza trina de Deus e a encarnação divina. Ao orar, Jesus nos mostra o caminho da comunhão com Deus e o poder da submissão à sua vontade. Ela nos ensina sobre humildade, dependência e o amor infinito de nosso Pai. A oração de Jesus nos convida a entrar nessa mesma comunhão e a experimentar a plenitude da vida em Deus.
Estamos agora em um ponto crucial da nossa reflexão sobre a oração de Jesus. Você está acompanhando essa exploração da relação entre Jesus e o Pai na oração? Há algo em particular que chamou sua atenção ou que ainda gera questionamentos? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre este mistério tão profundo da nossa fé. Sua participação enriquece nossa compreensão e fortalece a nossa jornada espiritual. Continuando nossa jornada, vemos que Jesus também orava pela unidade de seus discípulos. Em sua oração sacerdotal, registrada no Evangelho segundo João, capítulo 17, ele expressa o desejo de que seus seguidores sejam um, como ele e o Pai são um. Ele conhecia a importância da unidade para o testemunho cristão e sabia que a divisão enfraquecia a igreja. Essa oração por unidade é um convite para nós hoje, a buscarmos a reconciliação e a vivermos em harmonia com nossos irmãos e irmãs na fé. As orações de Jesus também nos ensinam sobre a importância da perseverança e da fé. Ele nos ensinou a orar sem cessar e a não desanimar mesmo diante das dificuldades. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, Jesus conta a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, ensinando que devemos orar com fé e perseverança. Ele nos encoraja a nunca desistirmos de buscar a Deus em oração, confiando que Ele nos ouve e nos atenderá no tempo certo, segundo o seu propósito. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 34, encontramos uma das orações mais poderosas de Jesus, proferida no momento mais difícil de sua vida. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração de perdão pelos seus algozes revela o amor incondicional de Jesus e sua disposição em perdoar aqueles que o crucificaram. Essa também é uma das razões pelas quais Jesus orava, para interceder pela humanidade. Ele nos ensina que também devemos ter amor pelos nossos inimigos, perdoando aqueles que nos prejudicam. A oração de Jesus também nos mostra a importância de confiarmos na providência divina. Ele confiava totalmente que o Pai cuidaria dele e que tudo o que acontecia estava sob o controle de Deus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, ensina sobre a importância de não nos preocuparmos com as coisas da vida, mas de confiarmos na providência de Deus. Jesus nos lembra que nosso Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades e cuidará de nós. Além disso, a oração de Jesus era um meio de buscar direção divina em sua vida. Ele se retirava para orar antes de tomar decisões importantes, pedindo a orientação do Pai. Ele nos ensina que também devemos buscar a vontade de Deus em tudo o que fazemos, permitindo que Ele guie nossos passos e nos conduza pelo caminho certo. Como escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A vida de oração de Jesus também nos mostra a importância da intimidade com o Pai. Ele passava tempo a sós com Deus, expressando seus sentimentos, suas alegrias e suas dores. Em nossos momentos de oração, também devemos buscar essa mesma intimidade com o Pai, nos abrindo para Ele em sinceridade e transparência. A oração é um canal de comunicação com Deus e uma oportunidade de nos aproximarmos dele e de sentirmos sua presença em nossa vida. E para finalizar, podemos afirmar que a oração de Jesus não é um mistério indecifrável, mas sim um convite para nos aprofundarmos em nossa relação com Deus. Ele nos mostrou que a oração é essencial para a nossa vida espiritual e que, ao nos conectarmos com o Pai, somos transformados e capacitados para viver conforme a sua vontade. Não importa o quão difícil ou incompreensível seja algum mistério da fé, a oração continua sendo a chave para abrirmos o coração para Deus e sermos cheios de sua graça e amor. Compreender a oração de Jesus nos leva a uma contemplação mais profunda sobre a natureza do próprio Deus e seu plano de redenção. A oração de Jesus é um presente para nós e um exemplo para vivermos nossa vida cristã. Ao meditarmos sobre ela, somos movidos a buscarmos uma vida de oração constante, sempre buscando a comunhão com o Pai e a submissão à sua vontade. Jesus nos revelou um caminho de intimidade com Deus, e este caminho é trilhado quando oramos. Gostaria agora de deixar uma mensagem espiritual e um convite. Que a reflexão sobre a oração de Jesus inspire você a buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Que possamos ter a mesma humildade, fé e perseverança em nossa vida de oração, confiando que nosso Pai Celestial sempre nos ouve e nos ama.
A questão de como Jesus ora, sendo ele Deus, é um mistério que nos leva a uma contemplação maior de sua grandeza e divindade. Que esta reflexão tenha fortalecido sua fé e te inspirado a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E agora, quero deixar uma pergunta para refletirmos juntos. Como a vida de oração de Jesus te inspira a viver sua vida cristã? Pense nisso e medite. Permita que a vida de oração de Jesus seja seu guia. Agradeço a você por acompanhar esta jornada de fé e espero que estas reflexões tenham abençoado sua vida. Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas com a palavra de Deus. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amado irmão, se esta oração tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Todos os dias trazemos uma nova oração para abençoar sua vida. Compartilhe também com alguém que precisa dessa palavra hoje. Juntos somos mais fortes na presença do Senhor.